o tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa querida TV Alesp. Primeiramente, eu gostaria de frisar que, com a volta da democracia à nossa nação brasileira, a gente está observando que as pautas que são mais importantes para o povo, para os pobres, para os negros, né? Para o povo que sempre sofreu, que passou por um processo de quase que de ignorância, né, em relação ao poder anterior, esse povo voltou a ter outras oportunidades, ou seja, ele vai começar a ter igualdade de condições. Então, eu acho que qualquer importância que a imprensa esteja dizendo que o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva está tendo, eu acho que, se são benefícios para quem precisa, afinal de contas, voltou Minha Casa Minha Vida, está voltando, sabe, o Ministério das Mulheres, direitos humanos, da igualdade racial, enfim, todas aquelas coisas que foram abolidas, né, pelo governo anterior, estão de volta, graças a Deus. Bom, senhor presidente, mas eu queria dizer o seguinte, que a Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados retomou a análise do projeto de lei que proíbe o reconhecimento de casamentos homoafetivos. O relator do projeto, o deputado Pastor Eurico, voltou ao reconhecimento das uniões homoafetivas, adicionando um parágrafo ao Código Civil que as impede de serem equiparadas a casamento ou entidade familiar, afrontando, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito à união de casais homoafetivos desde 2011. Diante dessa violência e desrespeito, já adquiridos pela população LGBT, QIA+, né, não podemos ficar calados. Não podemos permitir que, em nome da religião, o ódio contra LGBTs seja alimentado e usado para atrair os holofotes da imprensa. Querem aparecer? Pois bem, apareçam com trabalho pelo bem do povo. Como estamos falando de respeito, eu preciso manifestar a minha indignação também por causa de um outro fato ocorrido no último domingo, aqui em São Paulo, quando o palco de um evento chamado Festival de Cultura Geek foi montado sobre a estátua de Madrinha Eunice. Madrinha Eunice foi fundadora da escola de samba Lava Pés. Tudo isso foi feito com autorização da prefeitura, né? Nós estamos cansados de notas de retratação, exigimos que a prefeitura assuma de fato o compromisso de proteger e resguardar nosso patrimônio, porque desprezo e apagamento também é racismo. E eu queria também dizer aqui ao nosso presidente, deputado Reis, que, quando estava na nossa Câmara de Vereadores, sempre foi um defensor, não é, enérgico das nossas questões sociais, das questões raciais, inclusive, das questões religiosas, e a gente observa que, atualmente, esse assunto virou assunto de discussão, assunto que continua vindo para as páginas principais dos nossos jornais, porque as pessoas misturam a questão religiosa com outros assuntos, com outros debates que não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que brigar pela igualdade, por respeito ao outro, pela liberdade das pessoas, e eu sou uma pessoa que, independente de... Antes de entrar nessa casa, eu sempre lutei pelo cidadão, pela cidadã, eu luto pelas pessoas, e não pelas ideias, sabe? Tanto que eu nem debato aqui a questão política, cada um segue o partido que quiser. Agora, o que a gente não pode não considerar as coisas boas, válidas, as coisas com muita qualidade, com muita eficiência, não é? Com muita verdade e, principalmente, com muito cuidado, né? Com o povo, cuidado com o cidadão, com a cidadã, com a mulher, com o homem, com os LGBTs. Tem que ter respeito. Respeito é a coisa principal que a gente deve ter na nossa vida, no nosso segmento, no nosso caminho. E eu queria, mais uma vez, reafirmar que a gente colocar a questão religiosa, sabe, com a questão do comportamento de cada cidadão, de cada cidadã, é muito perigoso.
E é por isso que o país está do jeito que está, porque eles estão assassinando, estão matando as pessoas por causa da questão religiosa. E como eu sempre assumi a minha religião sem desrespeitar religião de quem quer que seja, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Eu quero terminar, senhor presidente, para parabenizar a professora, nossa querida deputada Paula, né, que é do PSOL, pelo discurso que ela fez aqui em relação à questão da contratação dos professores. Tem que contratar professor porque tem que ter educação nesse país. Educação engloba tudo, até o entendimento, sabe, do que é errado, do que é certo. A educação é quem manda em tudo isso. Não foi à toa que a gente, enquanto artista, fez uma música em homenagem aos professores. E também me dirigir ao deputado Valdomiro pela explanação que ele fez aqui em relação à violência. É uma coisa que não dá mais para a gente aceitar, tem que haver uma relação de entendimento de que não dá mais para perdoar, não dá mais para ter perdão, nenhum tipo de perdão para quem faz, sabe, o que esses dois homens fizeram com as mulheres lá de São José. É inadmissível, a gente não pode aceitar que ninguém tire a vida de ninguém. E as mulheres, infelizmente, estão sendo campeãs de feminicídio. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada.